De maneira inesperada, o mundo parou e teve que se reinventar. Mas o agro não pôde parar. Está nas mãos da agricultura a missão de produzir alimentos para o mundo, sempre buscando a inovação e os conhecimentos necessários para alavancar as produtividades. Afinal, o agro nunca se tratou do passado, mas sim do futuro. E é por tudo isso que o GAP apresenta Expo Cerrado, o maior evento online do agronegócio brasileiro. Uma experiência única. Os maiores nomes do cenário nacional, diversos temas e muito conhecimento inédito. Você está preparado? 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo à Expo Cerrado. A todos, bom dia e sejam bem-vindos a mais um dia da Expo Cerrados. Meu nome é João Pasqualino e terei a honra de moderar este bloco que traz o formato de mesa redonda com convidados especiais que nós vamos estar introduzindo daqui a pouco. Principalmente quando o tema é altas produtividades. São esses convidados que, de fato, podem fazer a diferença dentro do nosso contexto hoje, dentro do evento Expo Cerrados. O que faz total sentido com os anseios e objetivos deste evento, que foi direcionado de forma estratégica para o nosso contexto na agricultura do Cerrado, principalmente quando a gente sabe que o Cerrado tem uma grande expressividade e potencial produtivo, que apresenta uma oportunidade de produtividade que nós podemos, de fato, estar obtendo, e para isso a gente precisa, de fato, discutir ciência, discutir tecnologia, e cada vez mais faz sentido dentro do nosso cenário, principalmente para aumentar a produtividade, com competitividade, que talvez seja uma palavra estratégica dentro do nosso cenário, principalmente linkado à sustentabilidade e rentabilidade, obtido através da eficiência do manejo. Então, é nesse contexto, pessoal, que a gente começa hoje, trabalhando o quesito Expo Cerrado, trabalhando de forma estratégica, e nós vamos ter convidados aqui, justamente para, de fato, nós atendermos ou tentarmos, pelo menos, chegar mais próximo desse objetivo. A Expo Cerrado é uma realização do GAP, Grupo de Apoio à Pesquisa e Extensão, e como estamos dentro de um evento de inovação, conforme eu já havia mencionado, ciência e tecnologia unidos e dentro de um único momento de bate-papo, que é o que nós estamos fazendo hoje, é importante falarmos sobre a plataforma Orbits. Possivelmente, todos que estão nos acompanhando agora já devem estar familiarizados, ou se não estão familiarizados 100%, pelo menos já têm algum conhecimento. Mas vale ressaltar que se trata de uma plataforma 100% online e navegável, possuindo estandes dos patrocinadores, áreas de interação entre os participantes, e os painéis são transmitidos, e os painéis onde são transmitidos as palestras e realizados os bate-papos, que é o exemplo que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, todos são muito bem-vindos para, de fato, realizar essa navegação e explorar o máximo que vocês podem, porque é uma oportunidade única e ímpar, e eu acredito que a gente tem que tentar extrair o máximo possível. Este bloco será formado de mesa redonda, com duração de 60 minutos e com muita interação do público. O que eu quero dizer, pessoal, é, de fato, incentivar vocês para estarem participando, principalmente os participantes VIP e Premium, que fiquem muito à vontade para fazerem as suas perguntas, e destaco que as perguntas mais curtidas terão preferência e serão respondidas primeiro. Então, quanto mais vocês nos demandarem perguntas, provavelmente os nossos convidados vão ter muito prazer em estar respondendo e tirando todas as suas dúvidas possíveis. Levar dúvida para casa não é o nosso objetivo. Então, nós, de fato, temos que sair com o sentimento de valor que hoje nós somos melhor do que ontem e amanhã nós vamos ser melhor do que hoje. Então, é para isso que nós vamos aqui trocar experiência, ter um bate-papo bastante enriquecedor, principalmente na temática altas produtividades, o que elas, de fato, nos ensinam.
E antes de mencionar os convidados, destacamos que este evento também é uma realização dos patrocinadores. Nós temos aqui algumas categorias: Diamante, Agrivale; Ouro, Charville, Omnia, Omex, Union Agro; Prata, Iara, Mosaic, Sulboro, ICL, Inove; e Bronze, Cropman, Eurochem, Jacto, Rio Tinto, Anvac do Brasil e Super N Pro. Pessoal, sozinhos nós podemos ir mais rápido, mas junto a gente vai devagar, mas por aí mais longe. Então vamos agradecer os nossos patrocinadores, que também nos ajudaram na realização deste evento, e a todos que até o presente momento passaram por aqui, palestrantes e convidados especiais. E lógico, os patrocinadores estarão disponíveis em seus respectivos stands. Já havíamos mencionado sobre a plataforma Orbix, então, novamente, convido vocês para navegarem e aproveitarem o máximo. Vale lembrar que a plataforma pontua as pessoas que mais interagem dentro da plataforma durante o evento. A exemplo, visita a stands. E os participantes que mais pontuarem receberão prêmios. Então, vocês, de fato, têm um incentivo interessante aí, e vale o reforço da mensagem e incentivar vocês a fazerem isso. E sem mais delonga, e para compor, de fato, a mesa redonda de forma virtual, teremos aqui conosco Auac Breno Laff, engenheiro agrônomo, formado pelo Centro Universitário de Goiás, mestre em produção vegetal pela Universidade de Goiás, unidade de Ipameri, com experiência em consultoria agrícola em Goiás e Minas Gerais. Atualmente é diretor da LAF Consultoria, atuando principalmente nas culturas de soja, milho, feijão, trigo e sorgo. No ano de 2020, foi vencedor do SESB, representando a região sudeste, alcançando uma produtividade média de 113,99 sacas de soja por hectare. Auac, por favor, dê as boas-vindas. Obrigado, João. Agradeço aí a oportunidade de estar expondo, né, o nosso manejo aqui para todos que estão nos assistindo e participando da Expo Cerrado. Obrigado ao GAP pelo convite. Eu fico, como você falou, fico sediado aqui no sul de Minas, em Três Corações. O sul de Minas é caracterizado pela região de montanhas, né? Nosso solo é um solo argiloso, pesado, né, de características do latossolo, e a área que fomos campeões latossolo e camissolo. Esse tipo de solo possibilita, né, diversos manejos e facilidade de manejo de alguns nutrientes. Então, e com isso, né, várias áreas nossas que foram inscritas no SESB ficaram bem colocadas, né? Então, estou à disposição aí para qualquer dúvida em relação ao nosso manejo na nossa região. Hoje contamos aproximadamente com 500 mil hectares, né, na região sul de Minas. Obrigado. Excelente. Nós que agradecemos o aceite do convite, Auac, e daqui a pouco nós vamos explorar um pouquinho mais o seu conhecimento. E na sequência, nós temos Alfeu Wolf Júnior, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade do Estado do Mato Grosso, campus de Tangará da Serra, no ano de 2011, concluindo o curso de especialização em manejo de solo pela Exalc USP, turma de Vilhena, Rondônia, consultor campeão do desafio de máxima produtividade de soja do SESB, região centro-oeste, na safra 19-20, com produtividade de 103,19 sacas de soja por hectare. Alfeu, por favor, obrigado pelo aceite do convite e dê as boas-vindas para nós. Obrigado, João. É um prazer muito grande estar participando aí de um evento de tamanha importância, não só para o Cerrado, mas para toda a agricultura brasileira. Nós estamos sediados aqui em Campos de Julho, Mato Grosso, extremo oeste do Mato Grosso. Aqui é uma região com potencial agrícola muito grande. Logo próximo aqui de Campos de Julho tem Comodoro, que também é uma área que a gente atua. Então, assim, já é uma área mais de expansão. Então, os desafios lá são maiores, né? Principalmente no quesito solo, né? Nós temos variação muito grande de solo. Começa desde argila até brejo, cascalho, areia, então nos dá um desafio muito grande. E aqui em cima, em Campos de Julho, já é um pouco mais tranquilo, é uma região alta, 720 metros de altitude, que está localizada a fazenda, Agrícola Zanella, e tem um solo também, um solo argiloso, que é espetacular para manejo,
e potencial produtivo, e a gente também está expandindo áreas aqui para cima, então a expansão de áreas agora praticamente são solos arenosos, então é mais um desafio para a gente percorrer aí, né? E eu agradeço mais uma vez ao GAP e também a organização do evento, né, da Expo Cerrado, e estamos aí para tirar qualquer dúvida do pessoal e bater um papo aí nessa mesa redonda. Excelente, Alfeu. Obrigado pelas suas colocações. Para nós é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. E o nosso último integrante da mesa é Luiz Gabriel de Moraes Júnior, engenheiro agrônomo, graduado pela UTF-PR, cursou MBA em Gestão do Agronegócio na Universidade Federal do Paraná, possui pós-graduação, Master em Tecnologia Agrícola da Soja pela Unifeu, e a partir de 2011 integrou a equipe do Condomínio Mila na função de consultor técnico, desenvolvendo suas atividades na Fazenda do Paraná e do Piauí, junto ao CMI. Em 2020, conquistou o título de campeão regional do SESB, Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja pela região Nordeste, e em 2021, o título de campeão nacional do SESB, Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja. Luiz, por favor, dê as boas-vindas e muito obrigado pelo aceite do convite. Bom dia, João. Bom dia, Alfeu, ao AC. Obrigado pelo convite ao Rafael, professor Rafael, responsável pelo GAP. Fico lisonjeado pelo convite em poder participar de uma distinta banca para discutir sobre como poder potencializar a produtividade da soja. Em especial você, João, amigo de longa data, e espero contribuir aí de uma forma racional, inteligente, com as experiências que a gente carrega ao longo dos anos aí, com contribuição, com certeza, de vários amigos, onde tu também é um grande amigo que sempre nos auxilia aí no dia a dia, com troca de ideias, e eu acho que é isso que faz a grande diferença para a agricultura brasileira. Excelente, Luiz. Obrigado pelas colocações e tenho certeza, sim, que você vai contribuir muito, juntamente com o Alfeu e com o AUAC, que tem uma experiência aí dentro dos seus contextos respectivos, bastante interessante, que eu acho que pode ajudar muito o público a fazer ou realizar o ajuste fino do manejo, que é o propósito desse evento, sempre querendo aumentar a régua produtiva. E notem a todos que estão participando aqui, que é muito importante nós destacarmos isso também, que nós estamos aqui com um grupo bastante eclético. O que eu quero dizer, pessoal? Luiz com experiência no Sul e no Nordeste, então nós temos lá no Luiz com área no Paraná e lá no Piauí, o Auac com experiência em Minas e em Goiás, então pegando a região do Sudeste, e o Alfeu com experiência no Centro-Oeste, de forma mais pronunciada, e agora começando com áreas lá no Maranhão, pegando também uma parte do Nordeste. Então, nós estamos, sim, com um grupo bastante eclético, muito conhecimento dentro dessa mesa redonda, e eu acho que nós temos que explorar ao máximo o conhecimento deles, pessoal. Portanto, fiquem muito, mas muita vontade mesmo, e vamos considerar isso aqui como se fosse um bate-papo bastante informal, para vocês fazerem as perguntas e, de fato, participarem desse diálogo que tem tudo para ser bastante enriquecedor. E para nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês fizessem um pouco mais de comentários, pessoal, a respeito dos seus respectivos ambientes de produção, mas aqui com uma ótica um pouquinho direcionada, para de fato a gente introduzir o pessoal que tá participando do contexto de vocês, mas dentro de duas possibilidades: oportunidades dentro do ambiente de vocês e os desafios que vocês já encararam ou que vocês acham que vão ter que encarar aí nas próximas safras, ou podemos até discorrer na safra que está entrando agora, que é um contexto mais real para os nossos participantes. O que, de fato, a gente precisa tomar cuidado dentro dos contextos de vocês de forma específica e, de fato, orientar esses produtores, consultores e todos que participam aqui da cadeia do agro a fazerem o básico bem feito e melhorar cada vez mais. Podemos começar na mesma ordem de apresentação, então fique à vontade, Auac, para você trazer um pouquinho de oportunidade e desafio dentro do contexto do Sudeste, na sequência o Alfeu e na sequência o Luiz, por gentileza. Bom, João, dentro do contexto do Sudeste, em especial a região sul de Minas, nós temos a oportunidade de conhecermos bem a nossa região produtora, porque são talhões menores e com isso nos dá um controle melhor desses talhões. Nós temos um regime hídrico de chuvas aí bem estabelecidos
Então, se eu conhecer a minha cultivar, que eu vou instalar no campo, sabendo que as possíveis datas, né, de veranicos, então eu já fujo um pouquinho aí desse veranico em período reprodutivo. Nós temos uma condição de solo favorável, né, para o armazenamento de água, solos argilosos. Com isso também favorece altas produtividades. Porém, são solos pesados, né, e passíveis aí à compactação. Hoje, o nosso principal gargalo dentro da produtividade aqui no sul de Minas é a compactação dos solos, porque a intensidade de maquinário muito grande, né, sendo implementado nesses solos, e quantidade de argila também favorecendo aí essa compactação e a dificuldade de introdução, né, de plantas de cobertura para estar ajudando aí nesse cenário de descompactação, porque o nosso inverno geralmente ocorre muitos geados, né, dificultando aí, geados e seca também, dificultando o estabelecimento dessas plantas. Porém, a gente está estudando o ambiente, estamos trazendo os cultivares mais precoces, né, para o sul de Minas. O sul de Minas, assim, é uma região produtora, tradicionalmente produtor de milho, mas que vem migrando para a soja ano após ano, com intensificação nos últimos 6 anos aí. Então, está na fase de adaptação, né, de novos cultivares. Esses cultivares aqui ainda é zoneado como cerrado, porém, a gente vê que o ambiente é muito mais propício para o desenvolvimento de cultivares do sul. Então, a gente vem trazendo esses cultivares mais precoces para possibilitar termos janelas, né, para estar manejando esse solo com melhor qualidade. Excelente. Então, aqui nós já tivemos alguns principais fatores produtivos. O Awak comentou sobre clima, comentou sobre solo, comentou sobre material genético e alguns desafios que estão inerentes ao solo. Alfeu, eu gostaria que você fizesse um breve comentário também, um pouco mais específico de oportunidades e desafios dentro do seu sistema, para que, de fato, depois a gente copie tudo e comece a abrir para as perguntas, e aí, automaticamente, a gente abrir as informações, que eu acho que é o que todo o público aqui está esperando. Certo. Então, João, aqui na nossa região, aqui em Campos de Julho, nós temos o fator clima, que é o nosso principal aliado, né? Então, nós temos um clima bastante estável, o que, assim, nos permite ter altas produtividades, né? Com exceções de alguns anos, assim, a gente tem problema, assim, com excesso de chuva, igual o Luiz Gabriel comentou, que a região do Paraná também sofre com esse problema, né? Então, esse é um problema, assim, que impacta bastante na nossa produtividade, porque bem próximo do enchimento de grão da maioria das lavouras, o clima está bastante fechado, então tem pouca incidência de raios solares, né? Mas assim, a oportunidade que eu vejo, como as áreas do Cerrado são áreas muito pobres em fertilidade, então, assim, são áreas de cultivo de 35, 40 anos. Então, ainda se usando o manejo antigo, nós temos a oportunidade de melhorar isso, né? Então, o SESB está aí para nos mostrar que nos elevar as réguas da fertilidade para cima. Então, a gente está evoluindo muito nessa questão, sabe? A nossa área do SESB, fomos campeão 3 vezes aí na área, né? Então, já é uma área que a gente, é como se fosse uma nossa área de pesquisa, né? A gente faz tudo que tem de tecnologia, tudo que tem que ser feito de manejo em especial, a gente faz nessa área. E nas outras, na medida do possível, né? Porque, felizmente, hoje, as culturas que a gente trabalha estão com valores muito bons, então, a gente não tem, assim, como é que se diz, uma janela para você plantar, fazer um manejo com plantas de cobertura, de repente, tirar alguma área que está sendo utilizada para saco safrinha, colocar planta de cobertura para poder melhorar essa área, porque, assim, temos bastante problema com nematóide também, então, é difícil a gente conseguir levar o manejo da área do SESB para o restante das áreas, mas, na medida do possível, a gente vai avançando. Então, assim, Campos de Julho é uma região fantástica para a agricultura, onde a gente está inserido aqui. Aí, pega a nossa região de Comodoro, já é um pouco mais... O clima já é bastante instável. O ano passado mesmo tivemos bastante problema com veranico. Então, o solo também é bastante limitado em alguns pontos.
Então, mas por outro lado, como é uma área de vale, é uma área com fertilidade natural muito alta, né? Então, pelo menos essa questão, quando o clima colabora, as produtividades são espetaculares lá. Então é isso, a gente enxerga como desafio a melhoria dos solos, né? E também, graças à pesquisa, temos variedade de soja hoje com potencial produtivo muito alto, temos maquinários que nos permitem perfeita realização das atividades. Então, eu só vejo uma oportunidade muito grande de crescimento de produtividade ao longo dos anos aí para nós. Excelente, Alfeu, obrigado pelos comentários. E agora, Luiz, gostaria que você fizesse comentários também sobre oportunidades e desafios dentro do seu contexto, e aí você pode, de fato, falar um pouquinho do sul do Brasil, no Paraná, que foge um pouquinho do contexto de Cerrado, mas também já fazer um link lá com o Piauí, que daí já estamos mais dentro da nossa temática, só para a gente, de fato, introduzir o pessoal. Bacana, João. Então, só para contextualizar, uma das fazendas, o grupo possui 3 fazendas, 2 delas no Paraná, então na região sul do Brasil, mais precisamente do estado do Paraná, na região centro-sul do estado do Paraná, municípios do Candói e municípios do Pinhão. Tradicionalmente é um clima oscilando entre subtropical, temperado, né, sem regime de seca definido, então chove todas as estações do ano, né, com maior ou menor intensidade, com regime pluviométrico oscilando de 1.800 a 2.200 milímetros, vamos falar assim, nesse range de chuva anual, mais ou menos distribuindo os volumes muito parecido pelas estações, né? Região de altitude oscilando entre 850 até 1.000, 1.100. Questão do solo oscilando entre latossolo bruno e latossolo roxo, então essa caracterização com alumínio presente nas áreas, né? Então, basicamente, essa seria a realidade que temos no sul, onde você tem uma condição que a grande chave da produtividade, na minha opinião, ela foi alcançada e favorecida pelo fator da soja, numa região de altitude, você limitar o efeito do acamamento em cima dessa soja. Então, acho que o ganho genético, o incremento da produtividade se dá basicamente em cima de você conhecer essa região, você trabalhar de uma forma dinâmica em cima dessa região e, naturalmente, essa evolução genética que ocorreu através dos materiais, né? Essa evolução no acamamento de materiais com ciclo um pouco mais curto, não comparado com a região do Cerrado propriamente dito, né? Mas um ciclo aí de 120, 130 dias aí, o que era normal antigamente nessa região, você ter soja aí de 145, 150, 160 dias, né? Então isso, de certa forma, proporcionou a essa região uma evolução fenomenal nos índices de produtividade, né? Então isso, acho que é o grande tchan do negócio. Fazendo uma ponte com o Cerrado, lá totalmente diferente, lá você tem um Piauí, propriamente dito, tem uma fazenda localizada no sul do Piauí, onde lá sim você tem um regime de chuva de 1.100 até 1.300 milímetros anuais, só que tem uma estação da seca bem definida, né, que compreende aí maio até outubro. Lá começam as chuvas, né, geralmente alguma coisinha em outubro, mas geralmente em novembro que se starta qualquer volume mais intenso de água. Caracterização da região, altitude em torno de 500 a 550 metros de altitude, um clima de cerrado, né? Então dias quentes, onde você tem desafios diferenciados, um alumínio extenso, baixa fertilidade natural dos solos, exigindo altas correções a nível de calagem, a nível de potassagem, gessagem e propriamente fosfatagem, né? E aí, em cima desse cenário, você tem que levantar os diagnósticos, né, que são vários, já citados pelos nossos colegas, principalmente pelo Alfeu, aí, onde você tem nematóide,
vamos falar assim, caracterização mesmo de regime de chuva, né? É tradicional o Piauí você ter veranicos, né? De 10, 15 dias. Isso você sabe que toda a safra vai ter. Você não sabe quando vai ser, se vai ser novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ou eventualmente novembro e dezembro, mas sempre tem. Então lá a necessidade de você estar muito bem diagnosticado em cima de fertilidade, compactação, no manejo em si da fazenda, ele requer, né, essas atenções, principalmente porque a água é limitada. A água para nós é o principal insumo lá em cima. Beleza, João? Muito obrigado, Luiz. Obrigado ao Feu, obrigado ao AC pelas introduções. Agora vamos começar, de fato, as perguntas dos nossos participantes, que não são poucas. Obrigado pelas perguntas que estão sendo enviadas. Então, a gente vai tentar adotar uma lógica bastante clara aqui dentro do contexto produtivo. Nós tivemos uma pergunta, vamos começar por clima, que também foi um dos fatores pontuados pelos nossos convidados. A pergunta foi: quais os manejos adotados para amenizar os danos de estiagem? E aí, Alfeu, eu sei que você comentou que vocês têm mais problema com excesso. Então, vamos dar uma esticada também, vamos externar essa pergunta para você, mas como que você minimiza o efeito do excesso da chuva? Você tem alguma estratégia que você adota aí dentro do seu contexto para que, de fato, você mantenha altos potenciais produtivos? E para o Luiz e também para o Awak, que passam por alguns períodos de estiagem mais comum no Sudeste, lá no Piauí, o que vocês têm feito de práticas de manejo para, de fato, minimizar esses estresses causados pela estiagem? Podemos começar na mesma ordem, Awak, Alfeu e Luiz, por gentileza, breves comentários para que, de fato, a gente consiga atender todas as questões aqui que estão chegando. Certo, João. É muito difícil a gente prever, então, uma estiagem propriamente dita dentro do ano agrícola, né? Então, pensando nisso, a gente tem que trabalhar de forma preventiva, né? Prevenindo, né, um possível estresse para a planta pelo déficit hídrico, né? Então, a principal estratégia nossa é a correção do perfil do solo, né? Quando a gente fala de correção do perfil do solo, como eu tenho trabalhado com cultivares um pouco mais precoces, de 115 a 125 dias, e essas cultivares têm como característica menor volume radicular, a gente precisa ter um perfil de solo de, no mínimo, de 0 a 40 centímetros corrigidos, né? Quando a gente fala corrigidos, no sentido de fornecer, principalmente cálcio, magnésio, potássio, né, em equilíbrio até essa profundidade, além de níveis acima do nível crítico de fósforo e níveis adequados de micronutrientes. Essa é a nossa base. Feito isso, é o conhecimento histórico de chuvas, né, da nossa região. Então, aqui no sul de Minas, eu sei que 80% dos anos agrícolas, dia 15 de janeiro, tem um veranico, né? Então, eu programo meu plantio, eu programo meu ciclo para fugir um pouco desse veranico. Aliado a isso, eu faço todo um manejo preventivo, né, para as culturas, né, um manejo hormonal, um manejo nutricional, né, via folha, que evite os danos causados principalmente pelas reações oxidativas de oxigênio, né, que são chamados os eros, né? Então, a gente trabalha a planta, né, desde a raiz até a fase reprodutiva, com a finalidade de minimizar esses efeitos. É isso que eu tenho feito aqui nas minhas áreas. Excelente, Awak, obrigado pelos comentários. Externo, a mesma pergunta para o Alfeu. Alfeu, e no teu caso você pode trabalhar um pouquinho o manejo para evitar o estresse causado pelo excesso de chuva. E caso você tiver veranico e experiência com esse contexto também, fique à vontade de fazer seus comentários. Certo, João. Apesar do clima ser bastante estável aqui na região, nós também passamos assim por alguns períodos, né? Principalmente essa última safra. Assim, tivemos veranico aí de 20 dias, 22 dias sem chuva, e então, assim, é uma coisa extremamente difícil de acontecer para nós aqui em cima, aqui em Campos de Júlio. Então, seguindo, assim, da mesma lógica que o Awak comentou aí, a gente vem fazendo um trabalho muito forte em cima de perfil de solo também, que nos permite uma exploração maior do sistema radicular das plantas, né? Então, aqui nós já estamos trabalhando com variedades por volta dos 100 dias 100 dias de ciclo, né, entre plantio e colheita. Então, são variedades, assim, que são bastante exigentes em fertilidade e principalmente em clima, né?
Então, toda essa questão de manejo do solo em profundidade, perfil de solo, calagem pesada, gessagem, apesar do gesso ser inviável aqui para nós, assim, por questão de preço, né, que fica muito alto o custo de você fazer uma gessagem hoje. Então, a gente vem adotando essas estratégias ao longo de toda a fazenda, né? Então, apesar de ter um clima um pouco mais estável. Assim, fazendo assim uma comparação entre soja e o feijão é ainda mais sensível, né? Que é uma cultura que a gente faz bastante também. Temos feijão hoje, feijão mungo, por volta de 65 dias. Então, se você tem um estresse por falta de chuva aí por volta de 20 dias, você está com 30% do seu ciclo comprometido, né? Então, ainda assim, nós estamos conseguindo bons resultados de produtividade em cima dessas áreas. Já o contrário disso, né, que é o período nublado, é o período com pouca luminosidade, a gente tem adotado a estratégia como é que fala, de adubação complementar, né? A gente trabalha também bastante com produtos à base de hormônios, que faz com que a planta se desestresse, né? Você realmente consegue equilibrar o hormônio das plantas que estão estressadas ali. Trabalhamos também com nitrogênio via folha e magnésio, para ajudar nessa questão da fotossíntese. Então, são essas estratégias que a gente tem adotado, sabe? Tanto para a seca quanto para excesso de chuvas, a gente sempre tem uma estratégia bem traçada e bem definida, né? E o acompanhamento da lavoura dia a dia nos mostra isso, né? Então, estar presente na lavoura é extremamente importante aí para definir essas estratégias. Excelente, Alfeu, muito obrigado pela resposta. Luiz, externo, a mesma pergunta para você, como que vocês têm aí feito em relação ao manejo para evitar estresse hídrico? Bacana. Basicamente, dividido as áreas de atuação nossa, o Paraná, a gente tem trabalhado bastante com o diagnóstico do solo para entender melhor a questão do nosso solo, para ver como que ele está se comportando ao longo dos anos, até porque são solos com vários anos de cultivo, né? Nós temos áreas aí com mais de 60 anos de cultivo. Então, para entender toda essa questão básica de que o solo, na verdade, é o nosso reservatório de água, né, principal, tanto aqui quanto em qualquer lugar do mundo onde você for pensar em cultivar, né? É ele que vai dar o suporte à planta e, basicamente, vai dar a condição que a planta tem para absorver água. Ela não consegue absorver água via folha, é na raiz mesmo. Então, esse é o principal insumo hoje, na verdade, em qualquer lugar do mundo. Então, basicamente, é tentar levantar essa questão dos pontos que, eventualmente, estão sendo prejudicados para que você tenha maior produtividade. Então, eu destaco a questão da alimentação química ou por deficiência nutricional, né, ao longo do perfil, ou por presença de elementos ali, no caso do alumínio, que eventualmente venha a prejudicar também o desenvolvimento radicular. Também a questão da compactação do solo. Então, isso acho que é um fator determinante, tanto aqui quanto no Piauí, são situações que a gente vê aumentar, corroborando com o que os colegas falaram, né? Máquinas maiores, necessitando um planejamento melhor de um tráfego de máquinas, né? Então, isso tudo hoje está passando por um processo bastante interessante para que a gente possa, né, maximizar a produtividade. E são detalhes pequenos, ajustes pequenos que necessitam de um diagnóstico bem levantado, bem elaborado, para que você possa atacá-lo de forma correta, né? Então, basicamente isso, João. Seria mais ou menos isso. Não esquecendo, principalmente, no que eu acho que é o fator principal da elevação da produtividade, que é o estabelecimento correto e concreto do plantio direto, né? Com um bom volume de palhada, e que aqui no Paraná a gente consegue facilmente, até pelo regime climático que temos aqui, favorecendo você estabelecer ótimas pré-culturas, que favorecem a esse incremento da palha no solo, que acabam se tornando, né,
colchões térmicos, né? E isso é indiscutível o valor dessa palhada. Então, e lá no Piauí, onde você tem uma janela menor de cultivo, você tentar dimensionar e projetar os plantios para que você consiga fazer todas as operações e ainda conseguir plantar eventualmente um milheto, ou uma braquiária, ou até um milho safrinha, para que você possa agregar ainda mais palha do sistema, né, para que você possa, eventualmente, mitigar os problemas que são inerentes à região, lá que no caso é a ausência de água ou períodos de veranico durante o ciclo da cultura. Excelente, obrigado, Luiz. Pessoal, eu vou tentar fazer compilação de várias perguntas em uma mesma, até em função do tempo e também de tanta demanda que nós estamos tendo aqui. Então, como o assunto foi clima, mitigar efeito de estresse, agora grande parte do público também está fazendo questões a respeito do perfil de solo que foi levantado pelos senhores, né, como uma estratégia para, de fato, mitigar esses efeitos de estresse. Em relação ao perfil de solo, na visão de vocês, de forma bastante objetiva, é possível obter altas produtividades em solo arenoso e solo com cascalhos? Se sim, qual que é as estratégias que vocês estão adotando, caso vocês tenham experiência nesses dois contextos, solos arenosos e solos com cascalho? É possível obter altas produtividades? E qual que é o manejo resumido que vocês têm adotado, ou que faz mais diferença dentro desses sistemas, para vocês saírem de 60 para 70, para 80 sacas de soja por hectare? Qual que é o limite da produtividade? Podemos começar por você, Alak, na sequência Alfeu e na sequência Luiz Gabriel. Obrigado. Já trabalhei, né, um pouco com solos arenosos, principalmente em Goiás, e a nossa estratégia é trabalhar com genética, né, adaptada para esse tipo de solo, geralmente um ciclo um pouco mais longo, e fazer a correção, como o solo arenoso ele é mais passível, né, à lixiviação de alguns nutrientes, nós precisamos, né, implementar o plantio direto, como o Gabriel falou, e fazer com que essas áreas tenham maior volume de crescimento radicular. A gente faz isso, descompactando esse solo, implementando um mix, né, de plantas de cobertura, né, braquiária, por exemplo, é uma excelente estratégia, né, para mitigação, né, desses efeitos do déficit nesse tipo de solo. Então, assim, ao meu ver, nós precisamos trabalhar a genética, trabalhar esse perfil de solo e colocar uma planta de cobertura que vai ciclar todos esses nutrientes, fazendo poros, né, para ter um crescimento radicular mais satisfatório dessa soja, que ela consiga explorar um maior volume de solo e, consequentemente, buscar água que vai estar nas camadas mais inferiores. Obrigado, Alak. Alfeu, por gentileza. Ô, João, aqui na nossa situação, há 2 anos atrás, a gente trabalhava com poucos solos arenosos, né? Então, tivemos a experiência aí do ano passado, retornamos algumas áreas que eram arrendadas para uma usina aqui que fica próximo da fazenda, que era plantio de cana. Então, a gente teve que trabalhar novamente tudo que tinha sido feito há 20, 30 anos atrás, quando foi aberto essas áreas, a gente teve que começar tudo de novo, né? Então, o manejo com calcário, com grade pesada, grade 42 polegadas, para elevar esse calcário em profundidade a 35, 40 centímetros. Após essa correção, fizemos correção também com fósforo e potássio e também com micronutrientes. Então, a gente buscou, assim, da estratégia química de manejo do solo, a gente tentou deixar o solo totalmente equilibrado para poder nos dar suporte para essa planta suportar a safra que tinha pela frente, né? Então, a gente tivemos bastante problema com nematóide também, porque essa área de cana também estava com bastante nematóide. Então, a nossa área de soja, nessa área, a gente teve produtividade de 70 e teve produtividade de 30 sacos, entendeu? Então, o que a gente fez? Tirou essa soja e colocou planta de cobertura, um mix de cobertura, igual o Aki comentou aí. Então, fizemos braquiária, crotalária, milheto, e fizemos também o pé de galinha gigante. Então, essa área ficou na entre-safra inteira com essas plantas de cobertura. Agora choveu, essas plantas estão bem estabelecidas, a gente já vai entrar plantando soja em cima delas. Então, assim, é de extrema importância você colocar uma variedade, principalmente com resistência a nematóide, com um ciclo longo, que possa suportar algum veranico, alguma coisa assim. Então, é basicamente esse manejo que a gente está adotando. Após a soja,
adotar plantas de cobertura e deixar todo o período de entre-safra, período da safrinha e da entre-safra, essas plantas se estabelecendo. Aí eu acredito que isso vai ser fundamental, assim, para as produtividades nas areias, né? Tenente Alfeu, obrigado. Luiz, fique à vontade de fazer suas colaborações. Bom, a nível de Paraná, especificamente na nossa região, onde temos as fazendas aqui, não temos problema com essa situação de areia. Já no Piauí, a gente possui dentro da fazenda, apesar de ela ter uma grande uniformidade, existe um percentual de areia aí que oscila entre 11% e 10% de argila na composição. Então, o resto é miséria de silt e um catatal enorme de areia. Eu acho que, basicamente, é o que os colegas levantaram, né? É você olhar uma estratégia para você entender onde o clima entra e o que você consegue fazer para aportar mais palhada, minimizar os problemas de compactação, minimizar os problemas de lixiviação que ocorrem nessas áreas, porque você tem que ter um equilíbrio de base muito bom, tem que ter níveis de fósforo, potássio equilibrados, mas também não pode esquecer da parte biológica dessa questão, porque geralmente a areia existe um predomínio muito grande de nematóides, né? Pratinecos é o grande gargalo no nosso caso, e aí a gente enxerga que existe a necessidade de você tratar a fertilidade química, o equilíbrio biológico em cima de uma construção de micro-organismos, de uma fauna da microbiota do solo, em cima de aplicação mesmo de produto, enfim, em cima de braquiária ou não. Eventualmente, você deixar essa área sem plantar soja um ano, para que você possa, eventualmente, plantar ali plantas que vão minimizar o problema do pratilencos, né, que é um grande problema. Você ter materiais genéticos que tenham essa adaptabilidade à condição de resistência, ou, enfim, tolerância, adaptação aos nematóides presentes, né, onde se concentram geralmente essas áreas de areia, né? Então, acho que todo esse aspecto físico, químico e biológico, ele tem que ser bem avaliado, bem estruturado numa área de areia. Não é uma coisa fácil de você implementar, porque isso está envolvendo também o clima. O Mato Grosso chove mais do que o Piauí, então você tem uma janela climática e um regime de chuva que você vai ter que estruturar de uma forma diferenciada, né? Então, eu entendo dessa forma, assim, sabe? Essa é, pelo menos, a minha opinião hoje, a nível de Piauí. Piauí, nós temos um talhão lá específico que esse ano não plantamos soja, para tentar manejar ele química, física e biológica, para que esse ano a gente possa introduzir novamente a soja e estabelecer produtividades favoráveis, porque não é fácil. Produzir na areia é realmente um grande gargalo hoje que você tem. Excelente, pessoal, obrigado pelas respostas. E ainda dando sequência nos questionários, muitas perguntas estão chegando, bastante interessante, o nosso tempo está correndo. Então, ainda no aspecto solo, mas agora com um viés um pouco mais direcionado para o aspecto químico e biológico de forma individualizada. Primeiro, dentro do aspecto químico, a pergunta é sobre nitrogênio. Vocês utilizam ou não utilizam nitrogênio na base? E se utilizam, qual que é o critério que vocês, de fato, adotam para, de fato, aplicar nitrogênio na soja, na adubação de base, e para a definição da dose, e também um paralelo com o balanço de nitrogênio dentro do sistema? Como que vocês enxergam isso? Vocês são a favor ou não dessa aplicação de nitrogênio? Quais os critérios que vocês adotam para aplicar e a dose que vocês estão trabalhando? Podemos conversar com você, Awak, por gentileza? Dentro do quesito nitrogênio, depende muito da análise que a gente faz do solo, né? Principalmente da relação carbono-nitrogênio. Então, se eu tenho uma relação carbono-nitrogênio alta, geralmente tem respostas, né, à adubação nitrogenada na soja, e também quando eu tenho uma expectativa muito alta de produtividade, como é o caso das áreas do SESB, né, que talvez o solo mais o bradisol não consiga atender toda essa demanda de N pela soja, né, que é o nutriente mais requerido, né, pela soja, cerca de 80 kg por tonelada, né? Essa é a nossa expectativa. A gente se faz, sim, adubações nitrogenadas na base, né? E também, através dos adubos fosfatados, tem uma quantidade de N, né, já
que vai nessa base que quando você não tem uma relação carbono-nitrogênio muito alta, você não tem respostas, né, a essas adubações nitrogenadas. Sempre tendo em mente que uma boa inoculação é o princípio básico, né, para o fornecimento de nitrogênio para a soja, aliado também a todos os micronutrientes, né, que vão fazer parte ali desse maior aproveitamento do N2, né, que são principalmente o molibdênio e o cobalto, né, esses dois nutrientes têm que ser utilizados nos nossos campos, nas nossas lavouras de soja, né, e eu utilizo, não faço a utilização em áreas velhas, né, como são as áreas do César no tratamento de semente, né, pelos problemas, né, de salinização e pH desses produtos, então eu dou foco nesses produtos, aplicações foliares, né, várias aplicações durante o ciclo da cultura. Então esse é o meu posicionamento em relação a nitrogênio na cultura da soja. Quando se tem uma alta expectativa, tem respostas e depende também do seu estoque de N no solo, da sua inoculação. Obrigado, Alak. Alfeu, por gentileza. Eu vou seguir aí no mesmo raciocínio do Alak. Eu sou totalmente a favor, assim, do uso de nitrogênio na soja, principalmente quando você fala em potencial produtivo aí acima de 80 sacos, né? Então, hoje nós temos variedades de soja com ciclos aí bastante reduzidos e muito exigentes em todos os nutrientes, né? Então, o César está aí para mostrar para a gente que as réguas estão um pouco acima aí, né? Então, assim, só complementando também o que o Alak falou, nós temos áreas, assim, com bastante acúmulo de palha, principalmente a área de milho com braquiária, ou até mesmo braquiária solteira, ou se não um mix de cobertura, em que a gente nota, assim, que existe uma indisponibilidade ali de nitrogênio. Você vê que a planta da soja sofre, ou se não feijão, sofre muito na arrancada ali, quando se tem uma palhada muito grande, com relação carbono-nitrogênio muito alta, né? Então, a gente tem adotado aí essas estratégias de adubação, tanto na base quanto foliar, né? Então, também o foliar entra praticamente 100% das minhas áreas, que a gente enxerga, assim, que quando a planta está se desligando da nodulação ali, próximo de R5, a demanda de nitrogênio ainda continua muito alta, né? Então, eu faço complementação via folha também desse nitrogênio, por volta de 3 quilos por hectare aí, via foliar também. Então, lógico, pensando no bradyrhizóbio, totalmente, a gente trabalha com altas doses via suco de plantio, sempre visando que a principal fonte de nitrogênio seja através da bactéria, do bradyrhizóbio. Trabalhamos também com cobalto e molibdênio, tanto na semente quanto via folha, para melhorar a eficiência do nitrogênio na planta, né? Então, mas eu entendo que só essa soja de alta produtividade a gente tem que sim complementar com um pouco de nitrogênio. Perfeito. Só um parênteses, Alfeu, no seu comentário você faz o complemento do nitrogênio foliar. Em que estágio da cultura? Assim, depende muito da fonte que a gente trabalha, né? Então, temos algumas fontes alguns produtos com liberação controlada de nitrogênio. Então, assim, por volta do início do reprodutivo da planta, a gente tem usado esse produto. Já alguns produtos que a gente usa que tem uma liberação um pouco mais rápida, já se posiciona geralmente ali no R4, geralmente ali no começo da formação das vagens ali, para a planta entrar realmente no reprodutivo ali no começo do enchimento do grão, bem nutrida com nitrogênio. Excelente. Obrigado, Alfeu. Luiz, gostaria de fazer alguns comentários a respeito do nitrogênio? Bacana. Basicamente, nós trabalhamos com adubação de sistema. Então, e não trabalhamos com adubação na linha de plantio. A nossa adubação, ela entra durante o sistema, ou no plantio de aveia, ou durante um milhete estabelecido, no caso do Piauí. Então, basicamente isso. Aqui no Paraná, o máximo que a gente tem trabalhado aí nessa composição de uma adubação voltada para a soja é 17 quilos de N por hectare, mas nunca aplicado no suco de plantio. É sempre dentro de um sistema de adubação de sistema.
Basicamente isso. Eu acredito que o nitrogênio a ser fornecido para a soja, ele vai ser bem estabelecido ou bem aportado para a planta através de uma excelente inodulação, que é proporcionado por uma excelente inoculação. Então, todo o nosso processo de plantio ele envolve também a utilização de bradyrhizóbio via suco de plantio, em doses que variam de produto comercial em 3, 4 doses, no caso de áreas já estabelecidas, em áreas de primeiro ano de cultivo, como é o caso do Piauí, que ainda temos muita área para abrir lá, se estabelece aí 6, 7 doses por hectare no suco de plantio. Nitrogênio foliar em absoluto não utilizamos em nenhum momento, apenas fazemos manejo com molibdênio e cobalto durante o ciclo da cultura, não trabalhando no caso em teste ou em jato dirigido. Basicamente isso. Gente, muito obrigado, Luiz. E ainda no viés químico, pessoal, nós estamos com o tempo bastante apertado. Breve comentário. Nós sabemos que o cerrado tem uma particularidade muito grande com micronutrientes. Então, a pergunta é direcionada a micronutrientes. Se vocês fazem adubação de correção ou manutenção e quais os níveis dos principais micronutrientes que vocês consideram dentro do contexto produtivo que vocês têm trabalhado. E aí vocês podem também ficar muito à vontade em listar esses micronutrientes que vocês têm mais problema dentro do contexto de cerrado e quais são os níveis que vocês trabalham, né, de teores ideais no solo e o que vocês estão fazendo para, de fato, manter os níveis adequados e daí estratégia de manejo. Auac, Alfeu e Gabriel, por gentileza. João, os micronutrientes são muito importantes, né, porque a maioria deles são fatores enzimáticos, né, como é o caso do zinco, né, para a produção de oficina, né, pelo triptofano, um produtor. Então, assim, a gente tem feito adubações acima da média, né, em relação a micronutrientes. Né? E esses micronutrientes, nas áreas do CETS, é todo feito via folha. Né? Então, são molibdênio, manganês, boro, zinco e cobre. Para mim, os cinco micronutrientes mais importantes aí na cultura da soja, né? Sendo o boro, a gente busca o nível de 1 miligrama, cobre 1 miligrama por decímetro cúbico, né? Manganês 5 miligramas e molibdênio 1 miligrama por decímetro cúbico. Então, quando eu tenho esses níveis, né, de micronutrientes adequados no solo, a gente se faz somente a manutenção via folha. Quando esses níveis estão abaixo, a gente faz a correção, né, desses micronutrientes também via solo. Basicamente seria isso o meu manejo. Excelente. Alfeu, por gentileza. João, eu tenho adotado aqui uma estratégia de manejo de adubação, tanto via solo quanto foliar, em praticamente todas as áreas nossas, né? Então, é lógico que varia-se muito, né? Varia muito os níveis de micronutrientes de um solo para o outro, mas a gente tem tentado colocar o que o solo pede, principalmente em correção, né? Via solo. E foliar da mesma forma, né? A gente trabalha bastante, tanto solo quanto foliar, boro, manganês, cobre, zinco. Então, os nossos solos aqui, solos de cerrado, são bastante pobres em micronutrientes, principalmente o boro. Então, a gente tem trabalhado aí por volta de 2 até 4 quilos de boro, do elemento boro, por hectare, né? Assim, para visar essa correção de solo e também atender às demandas da planta, né? Então, o boro, a gente também busca níveis acima de 1 miligrama no solo, o cobre também por volta de 1,2, manganês de 5 a 7, mais ou menos, e também o zinco por volta de 3. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Então, e daí também, pensando na complementação via folha, nós trabalhamos com, além dos elementos, desses elementos que eu citei, né, via solo e via folha, nós trabalhamos com cobalto molibdênio, trabalhamos com produtos à base de nitrogênio, à base de magnésio, que já, no caso, seria um macronutriente, mas a gente tem trabalhado via folha também. Então, é basicamente isso, as doações que a gente tem feito. Obrigado, Alfeu. Luiz, por gentileza, seus comentários. Bacana. Estrategicamente, a nível de Paraná, os micronutrientes eles entram também na mesma adubação de sistema, junto com o NPK tradicional.
Então, é pensado no sistema. Na parte aérea da soja, aqui no Paraná, é basicamente cobalto e molibdênio. E alguma complementaçãozinha específica a nível de potássio e etc. A nível de cerrado, os micronutrientes, de uma forma geral, como os colegas já falaram, é extremamente limitante, níveis baixos, né? Então, se faz necessário, sim, uma correção inicial quando você tem as aberturas da área e você fazer adubações foliares estabelecidos em determinados pontos da cultura. Em determinados estágios da cultura a gente faz também. O grande detalhe é que a gente costumeiramente faz análise foliar e o elemento que a gente tem notado nos últimos anos assim que tem ficado um pouco abaixo dos níveis ótimos, vamos falar assim, na folha, é o cobre. Então, essa é uma atenção que a gente está se desdobrando para tentar identificar uma maneira mais assertiva para tentar melhorar a questão do cobre a nível de folha nas áreas nossas do Piauí. Excelente. Beleza, João? E, pessoal, uma última pergunta, porque o nosso tempo já está esgotado, mas vamos estender um pouquinho, porque eu acho muito importante essa temática, é a respeito de biologia do solo, tá? Então, muitas perguntas vieram nesse sentido, então não vamos perder essa oportunidade de ajudar a todos que estão nos acompanhando. Vocês têm utilizado algum bioindicador nessas áreas a respeito de dar parâmetros para vocês, de fato, adotarem essa tecnologia de biológico, de como que vocês vão adotar os biológicos, como que vocês vão posicionar os biológicos dentro do sistema produtivo de vocês? E dentro dessa mesma pergunta, se vocês usam algum bioindicadores, vocês têm trabalhado com algum produto específico de biológico e qual que é o principal razão ou objetivo para vocês estarem utilizando essa tecnologia? E se vocês puderem também falar um pouquinho de posicionamento e dose, fiquem à vontade. João, eu tenho feito, né, análise microbiológica do nosso solo. A gente não utiliza o biológico em todos os talhões, porque eu vejo que alguns talhões têm populações em níveis adequados, né? Nós também temos uma estação de pesquisa, que é grande parte dedicada ao estudo dos biológicos, né? Então, assim, quando você tem uma vida microbiológica do seu solo, você faz rotação de cultura, você tem um nível de carbono ideal. Isso favorece com que a proliferação de organismos naturais ela seja aumentada, né? E às vezes não se tem respostas em utilização, né, de organismos via aplicação. Porém, a maioria das áreas, né, se faz necessário o uso, né, de produtos biológicos ou bioestimulantes, né, para favorecer, né, o maior exudado radicular, maior aproveitamento de alguns nutrientes, maior crescimento radicular, maior exploração do solo. Então, isso é muito importante, né? Eu costumo falar que é um ajuste fino, né? A gente tem uma indústria a céu aberto, né? A produtividade, ela é uma engrenagem, né? Que tudo está interligado, né? Então, assim, se eu tenho uma vida microbiológica desse solo ativa, eu vou ter uma planta mais saudável, eu vou ter um sistema radicular mais robusto, né? Eu vou ter exudados ali a todo momento se interagindo com a matéria orgânica desse solo e, consequentemente, uma maior produtividade. Então, a gente se faz, sim, o uso desses organismos, o uso de bioestimulantes, mas com muito critério, baseado em análise, né, e baseado em dados, né, como aqui o prazo é curto, mas se vocês pegarem os trabalhos da IESA, vocês vão conhecer mais um pouco desses bioindicadores e, através desses bioindicadores, vocês vão saber como manejar seu solo de maneira adequada, né? Se aquele solo precisa de um aporte de carbono ou não, e por aí vai. Muito obrigado ao AC, Alfeu, por gentileza. Tá. Na minha estratégia de manejo, como a gente trabalha com áreas muito grandes aqui e trabalhamos também com culturas que deixam um pouco aporte de palhada no solo, principalmente milho, pipoca e feijão, o feijão em específico é uma cultura que multiplica todo tipo de problema, né? Principalmente nematóides e doenças de solo, né? Como fusarium, risoctone, essas coisas. Então, o feijão, ele participa em basicamente todas as áreas nossas em rotação, né? Todas as áreas vermelhas de alto potencial, a gente rotaciona com feijão. Então, nós temos um problema muito grande aí, no geral, com essas pragas que eu mencionei. Então, eu não tenho usado, assim, como rotina, fazer
fazer análises de bioindicadores aí da qualidade da biologia do solo, porém eu enxergo como uma excelente ferramenta, né? Por a gente ter um sistema que deixa pouco aporte de palha no sistema, eu tenho feito biológico em praticamente 100% das áreas, né? Visando o controle de doenças e nematóides, né? Então, eu faço tricoderma, eu faço os bacilos, tem alguns produtos hoje que permite que é um mix de micro-organismos que ajudam de maneira geral a planta se estabelecer melhor, né? Então é basicamente isso que a gente tem feito. Eu tenho adotado em 100% das áreas porque entendo que os problemas do solo, como nematóide e doenças, a gente tem que bater neles, assim, de todas as formas possíveis, entendeu? Se você conseguir colocar uma genética resistente, você coloca. Se você tiver algum produto químico para colocar, para controlar nematóide, você coloca biológico também para controlar esse tipo de problemas. Então, é isso que a gente tem adotado em 100% de nossas áreas. Obrigado, Alfeu. Luiz, algum comentário? Então, dentro do nosso manejo, a gente tem trabalhado com tricoderma e Pasteuromyces, geralmente utilizado juntamente com o Bradyrhizobia no suco de plantio, em 100% da área, tanto aqui no sul quanto no Piauí, buscando, principalmente no caso do Piauí, melhorar essa condição de diminuir o impacto do pratilencos, né, do nematóide na colonização das raízes da soja. Eu enxergo a biologia do solo como um alicerce fundamental para a produtividade. Notadamente, quando você tem um solo com um índice de matéria orgânica alto, como é o caso aqui do sul, você vai ter um solo muito mais bem equilibrado quimicamente. Esse solo mais bem equilibrado quimicamente, biologicamente falando, esse solo equilibrado biologicamente, com certeza ele vai proporcionar para a raiz uma condição de desenvolvimento mais confortável, proporcionando as simbioses que são necessárias, que não são apenas a questão do Bradyrhizobia, mas outras interações que existem com o solo e quem proporciona isso é a atividade biológica do solo. Então, acho que essa ferramenta da bioanálise solo ela é fundamental, apesar da gente não estar usando ela como deveria. Mas eu acredito que para os próximos anos, com certeza, ela será indispensável para você poder enxergar como está o teu solo biologicamente. Quimicamente a gente já faz, fisicamente você também faz, mas essa análise biológica, ela vem para justamente fechar todos os parâmetros necessários para que você possa enxergar o teu solo mais equilibrado, mais racional, para que você possa agir também de uma forma mais inteligente na construção da fertilidade e, consequentemente, na construção da produtividade. Gente, Luiz, e de fato concordo com vocês, hoje o aspecto físico, químico e biológico faz total sentido manejar de forma conjunta, a multidisciplinaridade que a gente aprende lá na graduação, né? E combos de tecnologia hoje é o que de fato faz a diferença, você usar todas as tecnologias aos seus favores para de fato potencializar a efetividade de controle. E os biológicos, como colocado por vocês, têm feito muito sentido aí nos ambientes de alta produtividade, principalmente no contexto de pragas e doenças de solo, que eu acho que eu tenho visto, uma vez bem posicionado e utilizado, que alguns efeitos positivos de fato estão aparecendo. Pessoal, mais uma pergunta direcionada para vocês, é a respeito de bioestimulantes. Vocês têm utilizado bioestimulantes? Em qual período da cultura? E se vocês têm tido algum resultado positivo? E aí eu externo para você, Awak, Alfeu e Gabriel. O bioestimulante eu tenho utilizado, né? Tem dois momentos cruciais para a gente utilizar o bioestimulante, que é no tratamento de semente, né? E aplicações precoces na soja. Eu falo aplicações precoces porque o que a gente espera de um bioestimulante? É uma maior regulação hormonal da planta, certo? Geralmente ele vai dar na fase inicial buscando auxina e depois citocinina. Então, um balanço hormonal entre auxina e citocinina vai fazer com que essa planta cresça menos e tenha maiores ramificações laterais. Então, esse é o grande objetivo quando a gente usa algum bioestimulante além do crescimento radicular, certo?
Para a minha região do sul de Minas, é muito importante utilizar, né, esse bioestimulante, porque a gente tem um problema muito sério aqui com o mofo branco. Então, eu preciso controlar essa arquitetura de planta para que possibilite um maior controle dessa doença, né, lá na fase reprodutiva, certo? Então, a gente faz o uso de bioestimulante, pensando na regulação hormonal da planta, pensando em reduzir um pouco o porte dessa planta, aumentar as ramificações laterais, e às vezes também a gente se faz o uso de lactofen, né, para quebrar a dominância apical, né, quebrar a produção de auxina, aumentar a produção de citocinina e regular também esse crescimento da planta. Mas isso, assim, é acompanhamento diário da cultura, depende do ano, se onde for muito chuvoso nas fases iniciais, fase vegetativa, você vai ter que apertar um pouco a mão no uso desses bioestimulantes, e depois uma outra etapa que também se pode fazer o uso, né, é na fase de enchimento de grão, nas fases reprodutivas, né, para a gente ter um balanço hormonal entre citocinina, gibberellina e o AIA, ideal para que se favoreça um maior enchimento de grão. Então é isso que eu tenho feito aqui. Você está no mudo, João. Desculpe, pessoal. Alfeu, por gentileza, poderia fazer seus comentários? Com certeza. Eu tenho usado bioestimulantes basicamente em 3 momentos da cultura assim, que eu enxergo como crucial. No tratamento de sementes, eu não abro mão, porque é uma forma de você estimular e dar condições ali para você ter um enraizamento mais robusto, né? Então, o outro momento que eu tenho usado, aí já parte dos hormônios sintéticos aí, eu tenho usado ali por volta de V4 na planta, né, na planta de soja, que é no momento ali que a planta está mudando a relação fonte de dreno dela e ela tem um crescimento bem acentuado da parte aérea, sabe? Então, eu costumo usar uma dose até um pouco mais alta do que o recomendado, pensando principalmente em segurar esse crescimento vigoroso, assim, com o objetivo de encurtar entre nós e também aumentar a ramificação da planta, né? Então, esse é um outro momento que eu tenho utilizado. A terceira aplicação que eu tenho feito, geralmente, no início do florescimento, assim, não bem no início, assim, mas da metade do florescimento em diante, a gente sempre leva como base, assim, o feijão, por exemplo, que ele é uma cultura com hábito de crescimento indeterminado, lógico, né? Bastante acentuado. Então, assim, geralmente as primeiras flores são as flores que sempre são melhores aproveitadas pela planta, né? A planta pega sempre melhor as primeiras flores. E as últimas flores são as flores que geralmente são mais abortadas, mais abortíveis, né? Então, eu tenho usado ali, próximo ali do meio para frente do florescimento, pensando em soja de hábito de crescimento indeterminado, e o feijão é uma escola para nós pensando nisso, né? Então, são esses 3 momentos que eu enxergo como crucial, assim, para o uso de bioestimulantes na planta. Positivo, Luiz, por gentileza. Perfeito. Novamente, a nível de Paraná, a gente não tem trabalhado com bioestimulante a nível de lavoura comercial. A gente faz, sim, trabalhos tentando avaliar e entender como posicionar melhor, porque da maneira como foi nos passado e a gente tentou validar no campo, não conseguimos encontrar êxito na formatação de uma produtividade maior utilizando alguns bioestimulantes comerciais no mercado. Então, a gente tenta não descartar a tecnologia, mas tentar entender da maneira como ela pode nos contribuir. E até agora, infelizmente, não conseguimos encontrar um posicionamento que tornasse rentavelmente atrativo. A nível de Piauí, como é um outro cenário, uma outra condição climática, os mesmos trabalhos de validação e acompanhamento a gente tem feito lá também. Lá tem se mostrado, de certa forma, um pouco mais interessante, mas também entendo que tem que ter um trabalho mais focado e mais direcionado, porque se você mexer com isso ou com aquilo, em função de uma expectativa climática e ela não acontecer, você pode estar jogando contra o teu patrimônio. Então, eu acho que tem que ser um troço muito bem construído, muito bem fundamentado e principalmente validado. Então, seria basicamente isso, João, que eu teria para comentar sobre bioestimulantes.
Excelente, obrigado ao Awak, ao Feu e Luiz. Pessoal, agora já avançamos 15 minutinhos aí, tivemos várias perguntas, tentamos responder ao máximo possível, algumas ficaram, infelizmente, em função do tempo, mas agradecemos a participação de todos, tá? E de forma bastante ímpar e calorosa, agradecer a participação do Awak, do Alfeu e do Luiz, pela disponibilidade e compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês, que de fato faz total diferença dentro do nosso contexto produtivo. Embora nós não comentamos a respeito de implantação e condução da lavoura, está se entrando aí uma nova safra, então já externo aí a todos que estão nos acompanhando que tem uma excelente safra, muito produtiva e que consigam de fato superar todas as expectativas de vocês. E novamente, reforçando que sozinhos a gente vai mais rápido, mas quando a gente está em conjunto com alguns parceiros, nós conseguimos ir mais longe e de forma muito mais pronunciada. Então, nós agradecemos novamente os patrocinadores, Diamante, Agrivale, na categoria Ouro, Charville, Omnia, Omix e Union Agro, na categoria Prata, Yara, Mosaic, Suboro, ICL e 9, e na categoria Bronze, Cropman, Euroquem, Jacto, Rio Tinto, Anvac do Brasil e Super N Pro. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e faço a chamada para o período da tarde, a Expo Cerrado continua e inicia às 14 horas. Agradeço de forma bastante, finalizamos aqui de forma bastante interessante e produtiva e agradeço vocês novamente pela participação, pela colaboração, principalmente dos nossos convidados pela disponibilidade. Um grande abraço. Estamos prestes a embarcar a uma história de evolução que começou há 17 anos e que se tornou uma das maiores empresas de bioinsumos do Brasil e que não para de evoluir. E tudo começou em 2003, por meio de uma parceria com o propósito de fornecer ao mercado de hortaliças soluções nutricionais que permitissem que as plantas expressassem todo o seu potencial genético. Nascia a Supra Fertilizantes. Com a expansão dos negócios nestes segmentos, surge um outro caminho evolutivo, uma parceria com a MFB, situada no município de Pouso Alegre, Minas Gerais, para a produção de soluções de controle biológico visando atender a demanda crescente deste mercado. Em 2007, nasce o fruto desta parceria, a marca Agrivale. Mais um passo evolutivo é dado à medida em que os negócios se consolidam. Em 2012, todas as empresas foram reunidas em uma mesma estrutura fabril, localizada em Salto, São Paulo, em uma estrutura de 6.500 metros quadrados, com capacidade de produzir 4,2 milhões de litros de fertilizantes especiais e 1,2 milhões de litros de produtos biológicos ano. A inovação nos trouxe até aqui. Somos mais de 200 colaboradores, diretos e indiretos. Estamos presentes em todo o território nacional. Uma empresa que se diferencia pela inovação, que investe 5% de seu faturamento em P&D e está entre as top 5 do mercado de produtos biológicos. O mercado de bioinsumos não para de evoluir. Está cada vez mais sofisticado. Grandes players do mercado de crop protection se preparam para conquistar uma fatia importante deste mercado que no Brasil já é estimado em aproximadamente 1,5 bilhões. No futuro, este mercado pode representar de 20% a 50% do mercado global de defensivos. Para continuar a ocupar uma posição de destaque neste segmento, novas rotas evolutivas são necessárias. Nasce uma nova parceria que compartilha dos princípios e valores da Agrivale, que conhece do agronegócio e que nos permitirá dar mais um importante passo à nossa história, a de se tornar a plataforma de bioinsumos inovadora mais valiosa do mundo. A Tarpon 10B, uma das gestoras mais atuantes na cadeia do agronegócio de alimentos, já investiu mais de 2,4 bilhões de dólares em empresas do setor. Parceiros que, assim como nós, acreditam no protagonismo do Brasil em alimentar uma população mundial crescente, que atingirá 10 bilhões de pessoas até 2050. Um parceiro que valoriza pessoas, que acredita no conceito regenerativo da vida como geradora de vida
e que assumem suas posições baseados em aspectos ambientais, sociais e de governança. A nova rota evolutiva projetará a Agrivale internacionalmente, com foco nos mercados da América Latina, Estados Unidos e Europa. Ela permitirá ampliar as capacidades comercial, fabril, P&D, de gestão de pessoas e planejamento. Estas capacidades serão determinantes para seguirmos crescendo a uma taxa maior que o mercado e garantir o papel de destaque em um ambiente cada vez mais complexo. Vamos evoluir juntos? Agrivale.